Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7 horas e 11 minutos e agora mais uma participação ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva, porque tem informações aí diferenciadas em relação à quarta dose da vacina contra a Covid-19. Olá, Antônio, bom dia. Tem alguma nova nota técnica do Ministério da Saúde? E o que isso poderia surtir aqui em Mato Grosso em relação à recomendação desta quarta dose? Explica pra gente. Pois não, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente. Na sexta-feira, dia 11, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica. Ela foi assinada pelo diretor de programas da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, Danilo de Souza Vasconcelos. Esta nota técnica do Ministério da Saúde não recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid na população em geral. Um trecho da nota diz o seguinte: há incerteza quanto à eficácia e segurança da quarta dose de vacinas ou segunda dose de reforço contra a Covid em idosos, nem para a população em geral. O Ministério da Saúde considera necessário um melhor entendimento sobre o intervalo entre as doses das vacinas contra a Covid. A nota técnica diz que, no momento, considera o que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz que a quarta dose das vacinas contra a Covid só deve ser aplicada em pessoas imunossuprimidas, que são aqueles pacientes com baixa imunidade por terem doenças como câncer e AIDS. A ideia de aplicar a quarta dose na população geral em Mato Grosso partiu da Secretaria de Estado de Saúde. E por que isso? Porque aqui no estado há um estoque de 600 mil doses, devido às pessoas que não tomaram, às vezes, nem a primeira dose. E a Secretaria de Estado de Saúde está temendo que essas 600 mil doses percam a validade. E para que isso não aconteça, já que foram compradas com dinheiro público e a pandemia continua, surgiu a ideia de aplicar a quarta dose. Mas essa nota técnica do Ministério da Saúde, na sexta-feira, diz que não é recomendável no momento para a população em geral, apenas para as pessoas imunossuprimidas, pacientes que têm baixa imunidade devido a doenças como câncer e AIDS. Luciana, Kleber, Daniel, você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo dia. Um ótimo dia para você também, um bom trabalho, Antônio. Olha só, o Antônio trazendo informações, então vamos esperar então as outras recomendações. Vou fazer uma pergunta para ele. Podemos tentar. Pode perguntar, Kleber, vamos ver se ele Antônio, você vai torcer para o Flamengo ou para o Galo? Kleber, vamos torcer para um jogo importante aí, que é domingo, né, na Arena Pantanal, mas vamos ver como é que vai ser, né? Supercopa, final em Cuiabá, Arena Pantanal. Tomara que dê rubro-negro, né? Já que o Galo teve 2 títulos no ano passado, né? Brasileirão e Copa do Brasil, dividiu um pouco o bolo aí. É Galo, é isso? Não é Galo não, Kleber Lima. Antônio já falou aí. O Kleber Lima é anti-Flamengo, né? Anti-Flamengo, né? Ele é mineiro, mas deve ser cruzeirense, né? Meu Deus do céu. Voltou para a América de Minas também. Gente, olha só, vamos então falar um pouquinho de política. Vamos saber o que os nossos presidenciáveis postaram nas redes sociais. Vamos diretamente agora para o Twitter. Já temos aí a primeira postagem, o primeiro tweet aqui. Vamos lá então, fomos para o ex-presidente Lula. Falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher partido. Se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio, mais que ganhar, é consertar o Brasil. Gente, olha, muito embutido aí nessa mensagem. Vocês querem comentar agora ou eu posso chamar os próximos e depois a gente volta? Vamos para o próximo então.
Agora a gente vai diretamente para Sérgio Moro. Nosso projeto é explicitamente reformista. Ou recuperamos a renda dos brasileiros ou ficaremos parados em recessão. Moro aí tentando dar um tom na economia, sabendo das fragilidades sociais e econômicas, tentando assim conquistar o eleitor, falando realmente dos problemas aqui em relação à economia, mas ainda não trouxe nenhuma solução. Sabe que tem um problema, mas o que nesse momento a nação quer são direcionamentos, né? Vamos lá então para a próxima postagem. Agora a gente vem com Ciro, sempre bastante polêmico, ao defender seu amigo Daniel Ortega, um grande ditador. Lula prova que é a favor de um esquerdismo corrupto para compensar seu conservadorismo aqui dentro. Não podemos vacilar com esses regimes autoritários. Opa, tem relação depois com o Lula também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, viu, gente? Mas o Ciro sempre atacando, né? Ora Bolsonaro, ora Lula, às vezes ataca os dois ao mesmo tempo. Vamos então para a próxima mensagem, o tweet. Bolsonaro, vamos ver então, presidente. Detalhamento de mais ações em nosso Telegram. Bom, não temos aí apenas, né, uma declaração, ele direcionando aí para algumas ações. Vou lembrar então que o presidente vai embarcar hoje para a Rússia, mesmo que alguns ministros pediram para que ele pudesse mudar a data, justamente por conta do conflito bélico. E houve até uma deixa verdadeira para que o presidente pudesse remarcar essa data, porque ele vai falar de agronegócio, vai falar de exportações. E vou lembrar aqui que a ministra Tereza Cristina, que iria para a Rússia, está com Covid-19. E ela talvez, Cláudia, seria a figura principal desse encontro, porque ela detém de todos os detalhes do agro, das exportações, tem uma retórica muito contundente, importante para aquecer ainda mais essa relação comercial e diplomática também com a Rússia. Mas o presidente não quis remarcar a data. Olha, a nossa editora aqui está dizendo que o presidente acabou de tuitar a respeito da Rússia. Quero sim, vamos lá então ver o que o presidente colocou a respeito então dessa viagem. Tem alguma novidade? Vamos ver então. Já estamos no espaço aéreo russo, fuso horário, mais 6 horas, bom dia a todos. É isso aí, olha, presidente a caminho da Rússia, então não houve aí um cancelamento dessa agenda. Nós sabemos que as negociações são importantes. O Brasil, ele importa, Daniel, praticamente aí 80% dos defensivos agrícolas da Rússia. Sim. Então, assim, mas a gente tem um déficit, porque a gente mais importa do que exporta. E o presidente quer consertar um pouco essa balança, quer ampliar também as exportações. Tem sua importância, mas a única coisa que a gente se discute aqui, que a gente acaba tendo uma atenção especial, se o momento é adequado, é isso apenas. Isso. Na minha opinião, acho que essa viagem já estava, vamos dizer assim, marcada, agendada anteriormente, mas poderia sim ser adiada mais para frente, não é urgente, né? E a situação ali na Rússia, fronteira com a Ucrânia, é muito tensa, né? O mundo inteiro está de olho nessa situação. Muitos cidadãos de outros países já deixaram a Ucrânia porque estão temendo realmente o início de uma guerra ali entre os dois países, já para daqui a alguns dias. Então eu vejo o momento como inadequado. Eu quero só falar um pouco do tweet anterior do presidente, que ele citou o Telegram. O Telegram é um grande problema para a justiça eleitoral do Brasil. Até o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, admitiu numa entrevista domingo que essa plataforma pode ser suspensa no país, porque é uma terra sem lei, né? E ao contrário, por exemplo, do WhatsApp, ele não tem muito limite ali de participantes. Apenas um grupo, eu acho que realmente esse grupo que é de apoiadores do presidente, tem 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas, né? De pessoas no grupo. E o Telegram tem descumprido medidas judiciais aqui no país, do próprio Supremo, que foi uma medida que foi decretada no ano passado para a retirada de um conteúdo falso, né, sobre as urnas eletrônicas e também atacando o sistema eleitoral brasileiro. E o Telegram não tem correspondentes aqui no país e eles realmente se negam a conversar. E vai ser realmente, a Justiça Eleitoral tem medo que essa ferramenta seja usada, como já está sendo usada, para disseminar notícias falsas e desequilibrar totalmente o jogo eleitoral no país. Então, até o próprio presidente do TSE tem admitido que essa plataforma pode ser suspensa, principalmente agora no começo da campanha eleitoral.
Kleber e é por Lima. isso que o presidente está incentivando e fortalecendo essa rede, né? Porque ele não gosta de controle, né? Exato. Nenhum tipo de controle. Eu acho que legal os tweets aí dos presidentes, chama atenção pro do Lula, que está, assim, me parece que tanto ele como o Alckmin, o PSB, já estão meio que amadurecendo, consolidando a aliança com o Geraldo Alckmin, né? Como seu vice. Chama atenção nesse momento dos acontecimentos que o PT de Mato Grosso tenha resolvido questionar a federação. Impressionante isso, assim, e com uma linha de argumento muito estreita, muito radical, que revela o que tinha de pior no PT, que era exatamente a estreiteza política, o sectarismo, né? A palavra é essa, sectarismo, do deputado Lúcio, da vereadora Edna, querendo dizer que a federação vai comprometer o programa do PT, né? Então, assim, é por essas e outras que o PT virou o grande alvo de uma parte considerável da população, pelo sectarismo de figuras como essas duas estão agindo agora, né? Que vai na contramão do esforço do PT nacional. Tanto assim que buscam aliança com o Geraldo Alckmin, né? Que é um moderado, um político de centro, um político diplomático, né? Exatamente porque só com os sectários o PT não consegue representar uma alternativa viável para o Brasil. Esse é o caso. O sectário de esquerda, sabe qual é a diferença dele com o sectário de direita? Nenhuma. Nenhuma. São todos sectários, são todos intolerantes. Intolerantes, quer falar uma palavra melhor para definir que isso. promovem rupturas, rachaduras, em vez de promover unidade e dar resultado. Então, eu não vejo diferença entre o que faz um vereador como esse do PT, que lá no Sul invadiu uma igreja, com o Kim Kataguiri, que defende o nazismo. Não vejo, eles são iguais, só vestem cores diferentes, né? Isso eu acho que é um problema. E o Ciro está ali justamente para mostrar esse tipo de situação, tanto da direita quanto da esquerda, né? Ali citou ali o ditador da Nicarágua, né? Que o presidente Lula, ex-presidente Lula já tinha feito elogios alguns meses atrás. Então o Ciro continua, e eu estou destacando também que ele tem feito alguns vídeos e ele está chamando para si, está absorvendo esse apelido que estão dando para ele do Cirão das Massas, Cirão da Massa, né? Geralmente isso é aplicado ao futebol e está pegando muito nele. De repente ele vai ser usado isso como um nome, um slogan ali da campanha do Ciro. Ele está tentando atacar os dois líderes aí de intenções de voto, o Lula e o Bolsonaro, justamente com a questão do extremismo, né? E da incoerência que pode acontecer nos dois, né? Nos dois candidatos. Lembrando que o Ciro já contratou, né? Acho que o João Santana, não é isso que ele contratou? Que era do PT. No passado, o que era parceiro do Duda, que fez as últimas campanhas do PT. Então já deve estar seguindo orientações do marketing. O problema, o grande desafio do marketing do Ciro Gomes é tirar dele a imagem de um Bolsonaro de esquerda. Esse que é o problema dele. Um homem destemperado. Destemperado, desequilibrado, enfim, né? Vamos ver se consegue. Se houver tempo, eu gostaria de registrar um anúncio feito ontem pelo amigo do presidente, o Vitório Galho, de uma chapa conservadora aqui, que teria ele como candidato a governador, Luciana Gaviria, e o presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão, né? Conservadores? Como candidato ao Senado. Seria a chapa bolsonarista raiz. Bolsonarismo raiz, aí como no cardápio das eleições. Eu acho interessante esse movimento. Eu acho que está demorando. Eles já tentaram com o Odílio Balbinotti, filho. Lembra? Lembro. Ano passado, das Sementes Adriana. Sim. E tem uma curiosidade que hoje não vai dar tempo de tratar, que eu quero tratar um dia de qual teria sido o verdadeiro motivo do recuo do Odílio Balbinotti, e tem a ver com um debate que acontecia naquele momento em Mato Grosso sobre a aprovação ou não de um certo conselho.
Sim, na Assembleia Legislativa. Tá. Qual o nome do conselho? Por favor, entrega o ouro aí para anotar aqui. Estou anotando aqui, Kleber Lima. Não, isso aí eu entrego a rapadura. É um conselho que aí eu entrego a rapadura. Então, porque tem que tempo, precisa de tempo para. Então eu coloquei o conselho e coloquei um ponto de interrogação, tá bom, Kleber Lima? Qual seria? Qual a relação desse conselho com o recuo de uma candidatura do Bloco Conservador? Não, eu queria chamar, sabe o que? Você estava falando do Ciro, do conservadorismo e do contra-ataque. É porque ontem o deputado Allan Kardec concedeu uma entrevista ao Jornal do Meio-Dia e falou muito sobre Ciro Gomes e também fez um convite ao deputado Max Russi. Será que o deputado Max Russi aceitaria o convite ou não? Vamos ouvir então o que disse o deputado Allan Kardec. Aproveitou a oportunidade onde o deputado Max, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do PSB, na executiva nacional do PSB, ele votou contra a possibilidade do PSB ir para uma federação com o PT. Ele mais outros 4 presidentes estaduais. Então, eu, em diálogo com ele, ele tem uma facilidade de falar sobre o Ciro Gomes, conhece o Ciro Gomes pessoalmente. O Max já teve na prefeitura vice do PT. Hoje o chefe de gabinete do Max foi prefeito pelo PT, Ademir. Então, ele tem uma relação boa com o Lula, mas ele preside um partido grande, é um partido onde a maioria dos seus filiados prefere não ir para uma federação. Então a gente ainda está nessa tratativa, a gente tem falado bastante, e então acho que tem possibilidade de avançar nesse debate aí com ele e com os companheiros lá do PSB. Aí, gente, convites de presidente, será que o presidente do PSB aqui de Mato Grosso, deputado Max Russi, aceitaria esse convite do PDT? A gente estava até falando aqui fora do ar, o presidente Max Russi deve estar com o ouvido quente, doendo, porque ele tem recebido muitos convites para mudar de partido e não tem demonstrado uma intenção de sair do PSB. É que abriu-se essa possibilidade por conta da federação partidária que pode ser fechada entre PSB e PT, o que realmente complicaria a situação política do Max Russi aqui, né? Porque ele é muito próximo também do governador Mauro Mendes e não vê muito com bons olhos essa federação com o PT, com o partido de esquerda. Mas ele tem se mantido firme na presidência do PSB e não tem intenção de sair. Além do PDT, como diz o Allan Kardec, que o convidou, o MDB do Carlos Bezerra também fez esse convite para o Max Russi integrar os quadros desse partido. Mas, por enquanto, eles têm se mantido aí tranquilo e não tem intenção de sair da presidência do PSB de Mato Grosso. É o que fala, né? Da boca para fora. Se fosse 100% verdadeiro isso, não haveria esse tanto de convite. Você matou a charada. Os convites há porque há essa possibilidade, esse desconforto dele que é visível e nos bastidores os políticos falam a verdade. Não é necessariamente que eles falam para a imprensa a verdade. Ah, Kleber Lima, você está falando que político mente? Não estou dizendo que mente, vocês também são muito radical, né? Eu estou dizendo o seguinte, que a verdade verdadeira, que é aqui, eles não falam muito para a imprensa, eles falam no bastidor. Então, eles falam meia verdade para a imprensa. Assim fica melhor? Meia verdade. E o Max, que apesar de ser contrário a essa federação com o PT, estava lá na reunião com o Lula em São Paulo, na segunda-feira passada. Ele esteve presente também. Fato dessa conversa toda envolvendo o PSB é que o prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, se filia nos próximos dias. Sim. E fato é que o PSB estará no palanque do presidente Lula, com ou sem federação. Isso é fato, não se discute. A federação ainda é discutível porque tem resistência no próprio PT, como eu acabei de dizer, dos mais sectários do PT. Né? Que não entendem, que acham que o Lula ganha a eleição sozinho. Não ganha. Sozinho ele não ganha. Ninguém difícil, ganha, né? Difícil. Olha, vamos também lembrar, né, que as declarações aí do deputado Allan Kardec, claro, tem que fortalecer o PDT aqui, porque a missão é clara, né? Angariar votos para o Ciro. Mas em algum momento o deputado disse o seguinte, olha, polarização não vai render nenhum resultado não, sem Lula e sem Bolsonaro, é Ciro. Também, gente, é inteligente esse tipo de argumento? Isso atrai o eleitor ou provoca até o contrário? Fingir que não existe uma polarização, esse discurso convence? A polarização existe, está estabelecida no país já desde sei lá quantos anos, né? E se ampliou desde 2021 para cá. Realmente essa narrativa aí não vai colar aqui em Mato Grosso. Mato Grosso é um estado com maioria bolsonarista, não dá para saber como seria
a receptividade do PT aqui, mas por esse caminho fica difícil. Mas, bom, o PDT aqui está tentando atrair o Mauro Mendes, né? O Ciro Gomes já fez uma sinalização de que gostaria de contar com o apoio do Mauro Mendes, né? Para esse projeto dele, mas por esse caminho realmente eu acho que não vai colar, né? Tá certo. Kleber Lima, quer pontuar? Eu posso trazer 3 mensagens essa polarização, aqui. eu vou só contribuir com o que o Daniel disse, ela existe desde 89, Daniel. Desde 1989, precisamente quando houve a primeira eleição presidencial no pós-ditadura no Brasil. E ela sempre é a esquerda representada pelo Lula contra a direita, que foi mudando, né? Foi mudando. Era o PRN. De Collor, PRN, depois ficou uns 16 anos aí, ou mais, 20 anos com o PSDB, que não era necessariamente direita. Foi um momento interessante, que o PSDB e o PT, ideologicamente, têm a mesma plataforma, são partidos social-democratas. Tem convergências. Ambos. Só tinham divergências políticas, mas o programa e a ideologia igual, social-democrata. E agora, com o Bolsonaro, né? Então, como diz o Lula, está no jornal A Gazeta hoje, olha, a polarização entre Deus e o diabo não tem terceira via. Eita, olha só, Kleber Palavras Lima, do depois Lula. com essa mensagem aí, eu recebi uma mensagem aqui falando que o programa Notícia de Frente está igual remédio, tarja preta. Não entendi. Causa dependência. Adorei a mensagem. Com Ah, ela eu vou bom, encerrar a que bom, edição de ufa. hoje, viu, gente? Um bom dia para você. Até amanhã, 6 horas em ponto.